Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia para todos que estão nos assistindo, que estão participando dessas aulas, desse curso Intercessores da Última Hora. Nesse título aí, mais adiante, a gente vai falar de novo sobre ele, da última hora, porque nós sabemos que muitas coisas que muitas pessoas não acreditavam, que não sabiam, e agora estão conhecendo e estão crendo, e muitas coisas vão ainda se confirmar nas nossas vidas, né? Então, essa aula que nós vamos continuar hoje, na verdade, o módulo, aliás, que a gente vai continuar hoje é a aula 2, né, revestidos de poder do Espírito Santo. A gente vai estar vendo como que aonde está escrito sobre o batismo com o Espírito Santo, a gente já viu, as promessas de Jesus, aonde aconteceu, e hoje nós vamos ver também aonde está escrito que é para todos nós. Mas agora, então, a gente vai ver o que eu falei para vocês sobre as línguas, né? Sobre que aqueles que estavam lá, que de outras nações que habitavam lá e que estavam festejando, que estavam fazendo parte da festa do Pentecostes, a gente vai ver então ali, só para confirmar aquilo que eu falei para vocês, antes de nós ler o outro texto, em Atos, versículo 2, capítulo 2, aliás, sobre o dom de línguas que eles ouviram eles falando. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? Como, pois, os ouvimos falar na nossa própria língua materna? Então, eles ouviram os discípulos falando na sua língua, na língua materna deles, né? Então, ficaram, né, surpresos, porque eles não conheciam, né, os discípulos não conheciam essa língua. Então, só para confirmar, né, na última aula a gente não deu esse versículo, porque a gente não quis fazer um vídeo muito grande, né, mas é bom a gente falar para não ficar dúvida nenhuma. Agora a gente vai ver também, ainda sobre isso, no Atos 2, no versículo 38 e 39, aqui, onde nós queremos chegar nessa aula de hoje, que não é só para os discípulos, não, né? A gente falou que ia falar sobre isso hoje, então a gente vai falar agora. É para todos nós. 38, Atos, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Aqui diz assim: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, que esse é o batismo nas águas, né, que a gente já ensinou. Perdão dos nossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Né? Então é bom a gente dar uma paradinha aqui. O batismo nas águas vem antes, a gente já falou sobre o batismo nas águas, né, que é o nascer da água e do Espírito, faz parte também de tudo isso que a gente está falando. E o Espírito Santo normalmente, né, ele vem depois que a pessoa ela conheceu a palavra, ela tomou uma decisão: eu quero isso para mim, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero me aproximar de Deus, eu quero ter certeza da minha salvação, da minha alma, eu quero que quando eu fechar os meus olhos aqui, eu quero ter certeza que eu vou com Deus, que eu vou ter a paz eterna, a vida eterna, tudo isso que a gente aprendeu. Então a pessoa já está nesse ponto aqui, e ela é batizada nas águas, então ela confirma, porque é necessário. Jesus disse, né, que tinha que confirmar, a não ser que seja um caso de doença, que a pessoa, né, conhece essa palavra no leito de morte, ou que ela está doente e não consegue descer as águas do batismo porque ela não teve oportunidade. Tudo isso aí, então, são exceções, mas em princípio o batismo nas águas é para todos, né? Então, a não ser em casos especiais, né? E depois, então, essa pessoa já fica
o espírito dela já está iluminado por Deus, ela vem, então o Espírito Santo vem para selar, então vem sobre nós, o batismo com o Espírito Santo vem selar o selo de Deus sobre a nossa vida espiritual e nos dá poder, que nem a gente já falou na próxima aula, poder, né, no nome de Jesus Cristo, e para ter uma vida, para poder vencer todas as coisas, ter uma vida com Deus, né, resumindo, né, mais tudo. E que aqui diz assim também, e que não é, isso é para todos nós, porque, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, por todos quantos o Senhor chamar, isso quer dizer, não tem limite, enquanto que existir a terra, enquanto que o Evangelho for pregado em qualquer nação, em qualquer lugar, seja num templo, seja numa casa, aqui foi o primeiro derramamento do Espírito Santo, aqui está realmente numa casa, eles estavam reunidos em um lugar, né? E depois ali embaixo falou que era casa. Então, todos têm, enquanto Jesus, né, não voltar para buscar a sua igreja, que é uma realidade, embora muitos achem loucura, eu sei que as pessoas que hoje acham loucura, mas tudo está se encaixando, tudo está acontecendo conforme a palavra de Deus fala. Ah, mas é um livro só, como é que eu vou crer nisso? Nós cremos, mas porque nós estamos, já as coisas estão acontecendo, estão sendo, né, Deus está operando, elas estão acontecendo, estão se confirmando, e até agora se confirmou, por que não vai se confirmar o resto, né? Então aqui diz que é tantos quantos nosso Deus chamar. Então Deus está chamando todos que ouvem essa palavra, que creem nessa palavra, que dão ouvidos a essa palavra, creem. É para eles, Deus está chamando, Deus está te chamando, que Ele quer entrar na tua vida, no teu coração, Ele quer fazer de você uma bênção para outras pessoas, o Espírito Santo vem morar na tua vida. Eu sempre falei várias vezes, você vai olhar outros vídeos que já tem gravado, quem não pegou, irmãos, mas agora já está no módulo 12, o que eu vou querer? Não, tem todos os vídeos ali no canal, você clica em cima onde está escrito Intercessores da Última Hora, você vai ler, se eu não me engano já é 33 vídeos já tem ali. É uma sequência, mas você pode assistir todos. E quando esse curso estiver pronto, mas a pessoa vai poder pegar ele todo e ir assistindo aos pouquinhos, já todo ele tem ali na mão dela. Então aqui fala que é para todos quantos o Senhor chamar. Então você está sendo iluminado por Deus. Se você quiser, se você crer, você pode receber. É para todos quantos chamar. Onde mais fala sobre isso que Jesus falou? Ali em João, a promessa de Jesus, a gente já viu sobre isso, né? Vamos ver João 17, 20, que Jesus falou sobre isso também. Ele mesmo falou, a oração intercessória de Jesus, enquanto que Jesus estava intercedendo pelos discípulos, ali ele falou no versículo 29. Ele estava intercedendo, você conhece, né? Quem não conhece pode ler a oração intercessória de Jesus, João 17, capítulo 17, é maravilhosa. A maneira como Jesus intercedeu pelos seus discípulos antes mesmo de ir para o Getsemane, antes mesmo de ser crucificado. E ali no versículo 20, ele falou assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Então, todos aqueles que creem, então nós estamos incluídos ali, né? Todas as bênçãos, a intercessão de Jesus, o batismo, né? A cura, todos os benefícios que Jesus trouxe para nós, em primeiríssimo lugar, a salvação da nossa alma. Então, é para todos os que creem, né? Se você crê, você pode ir receber também. E por que nós precisamos desse poder? Né? Vamos ver ali João 14, um pouquinho mais adiante, você vai dizer, mas por que eu vou falar em língua que eu nem conheço, falar em língua dos anjos, não estou interessado nisso. Mas se você quer ter vitória na tua vida espiritual, você quer ter certeza que você está caminhando, que você vai vencer os seus obstáculos, as coisas que acontecerem, seja o que for, luta e provação que você enfrentar, você precisa, nós precisamos do Espírito Santo. João 15, 5 a 7. Tudo que nós quiser fazer para Deus, nós precisamos dele. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então Jesus foi para o céu, ele morreu, ressuscitou, mas por isso que ele enviou o Espírito Santo. Ele não está mais aqui presente em corpo, em carne com nós, mas ele enviou o Espírito Santo, que faz tudo, que vai completar a obra, que nem a gente vai ver, a gente até já falou um pouco sobre isso. A única diferença é que o Espírito Santo nós não enxergamos, ele é Espírito, e ele está aqui, é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, mas só nós não vimos, ele não está em carne, né? A única diferença, porque Jesus já completou a obra. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, esse secará, eu apanho e lanço no fogo e o queimo. Então, Jesus comparou aqui, eu sou a videira. Então, quando nós estamos ligados na videira que é Cristo, nós temos vida, a vida de Jesus está em nós, a vida de Deus está em nós. E nós precisamos estar, se nós arrancar um ramo, um galho de uma videira, de qualquer árvore frutífera, aquele galho não vai produzir fruto, ele não vai conseguir fazer nada, ele vai ficar ali verdinho por um tempo, ele vai indo, vai se secando, e vai secar e de repente vai ser queimado ou pisado. E é assim que é uma pessoa longe de Deus, ela não tem vida espiritual, é muito sério isso. A gente falou muitas vezes sobre isso, a gente tem falado com pessoas até pessoalmente sobre isso. Nós temos vida física, nós temos vida normal, natural, física, mas vida espiritual, vida eterna, vida somente através de Jesus. Ele é a videira verdadeira, ninguém mais é. Ele pagou o preço por nós, o sangue dele vertido na cruz, ele fez para dar vida para nós, e por isso nós precisamos estar ligados a ele, em espírito. E isso acontece através do Espírito Santo. E nós precisamos para pedir, aqui diz, se permaneceres em mim, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, para nós pedir, para nós interceder, nós precisamos permanecer em Jesus, estar em Jesus, e as palavras de Deus estão em nós. Diz, eu tenho Jesus na minha vida, eu creio em Deus, mas eu não quero saber da palavra, eu não acredito nessa palavra, eu não creio nessa palavra. Então, Jesus não vai estar em mim, porque ele está em mim através do seu Espírito Santo, através da palavra. Se as minhas palavras estiverem lá, por isso nós temos que conhecer a palavra de Deus. Ela tem que estar no nosso coração, nós temos que ter prazer, nós temos que conhecer e ter ela no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, e usar ela. E também tá na presença de Deus, estar firmes em Jesus, ligados a Cristo, em espírito. Nós não vamos estar ligados nele, ele não está mais aqui fisicamente, de corpo, mas nós vamos dar fruto. Tudo que nós for fazer, Deus vai abençoar, que seja para a glória dele, para o bem de uma pessoa, para o nosso próprio bem. Deus vai abençoar. No tempo certo, na hora dele, muitas coisas a gente pede pra gente, ou até pra outra pessoa, e Deus não dá na hora, porque ele está preparando primeiro. É como se eu fosse pedir um carro agora para uma criança pequena, Deus até vai dar, mas ele vai dar no tempo certo, quando aquela criança estiver preparada. E às vezes nós queremos coisas que nós não estamos preparados. Então Deus vai primeiro nos preparar para nos dar. E tem coisas que é imediatas, na hora de angústia, desespero, na hora que nós precisamos de um socorro, é na hora que Deus nos dá, quando nós cremos, tá? Então, é por isso que nós precisamos, né, de Jesus. Sem ele nós não podemos fazer nada, e ele já prometeu isso, né, o Espírito Santo, nós já vimos isso em João 14, 16, 17, que ele disse que ele ia, mas ele ia enviar o seu Espírito Santo, e nos dá autoridade, então, no nome de Jesus Cristo. Então, vou ler aquilo que eu anotei aqui. O Senhor nos capacita com o seu Espírito Santo para exercer essa autoridade e cumprir o nosso chamado. Aquilo que Deus colocou no nosso coração, ele nos chamou para fazer. Ele disse que ele nos capacita através do seu Espírito Santo para cumprir o nosso chamado, seja para pregar, para testemunhar, para orar, para interceder, para qualquer coisa. Nós precisamos então, né, desse poder. Jesus nos manda a realizar a sua obra de qualquer... Deus não quer que ele nos manda realizar a sua obra, mas não é de qualquer jeito, com as nossas próprias forças, na nossa própria sabedoria, pois sem ele não podemos fazer nada, foi o que a gente acabou de ler.
E a autoridade do nome de Jesus Cristo, e no poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus, nós somos respeitados. Por que nós precisamos desse poder? Que nem a gente falou, nós temos um inimigo, que é inimigo de Deus e é nosso inimigo. Sem esse poder do Espírito Santo de Deus, e sem o poder do nome e na autoridade de Jesus Cristo, do nome e do sangue de Jesus Cristo, na autoridade daquele que já venceu. A palavra de Deus diz que Jesus já venceu, ele arrancou das mãos de Satanás as almas que creem nele, que aquela comunhão interrompida do ser humano, Jesus devolveu. Nós agora, no momento em que nós cremos nisso, nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós saímos do poder das trevas, da ignorância, de alguma maldição nos atingir, qualquer coisa. Deus nos tira e nos traz para debaixo da sua proteção. E nós somos respeitados com isso por causa do nome, não é por causa de nós. Não é porque nós somos bonzinhos, porque nós somos bonitos, porque nós somos feios, porque nós somos pobres ou ricos, nada disso. É por causa do nome de Jesus Cristo, é por causa do que Jesus fez. Quando o inimigo das nossas almas, quando qualquer mal quiser investir contra nós, se nós não tiver fé, se nós não tiver o nome de Jesus Cristo, nós não formos selados por Deus e não formos livres, não for quebradas essas maldições de nós, isso pode nos atingir. Mas porque o mal, quando nós não temos essa proteção, nós não temos esse selo de Deus, quando nós não temos a autoridade no nome de Jesus, o mal não respeita nós não temos isso. Porque nós estamos debaixo ainda dessa maldição da queda de Adão e Eva. Então o mal pode nos atingir, maldições vão nos atingir. Nós estamos debaixo de uma criatura, da queda, nós somos uma criatura caída. Mas Jesus nos tirou dessa situação. Eu insisto nisso, eu já vi tanto sobre isso, eu insisto nisso, isso é uma realidade. Jesus nos tira debaixo desse jugo, dessa maldição, quando nós cremos nele. E ele, pelo sangue dele, pelo sacrifício dele, nós somos tirados, arrancados do poder de qualquer mal. E ele nos traz para a sua luz, para a vida eterna. Nós estamos guardados e protegidos debaixo do seu poder, da autoridade do seu nome. E quando nós temos o Espírito Santo, nós podemos exercer essa autoridade também. Os discípulos já tinham isso, mas Jesus sabe o quanto esse inimigo é tenebroso, irmãos. Ele fez Adão e Eva cair, ele trouxe muita coisa ruim. Tudo que você sabe que não presta nesse mundo vem dele, vem desse inimigo. E nós não podemos vencer ele sem o nome de Jesus Cristo, sem o poder do sangue do nome de Jesus. E isso Jesus já fez, e quando nós cremos, nós temos direito a isso, nós temos poder, nós temos autoridade sobre isso. Mas ainda Jesus não era o suficiente, ele sabia disso, e ele ainda nos enviou o Espírito Santo. Ele disse: vocês fiquem em Jerusalém. Nós temos conhecimento, nós temos a nossa fé, nós entregamos a vida a Jesus Cristo, nós temos autoridade, nós já somos filhos de Deus, temos autoridade em nome de Jesus, mas para nós termos, ainda Jesus deu esse reforço, que é o batismo com o Espírito Santo. Ele disse: vocês fiquem ali até vocês virem, até o Espírito Santo vir sobre vocês. É isso que nós falamos aqui para vocês, o poder de Deus que veio. E ele foi derramado então naquele dia, e ele continua, né, na esfera espiritual, ele continua sendo derramado no coração de todo aquele que crê, não importa quantos anos passaram. Jesus disse: para tantos quanto nosso Senhor chamar, que o apóstolo Pedro ali no seu discurso ele falou também. Então, encerrando essa parte, nós estamos já na segunda aula sobre isso. Por isso nós estamos falando para você o mal. Você vai dizer quanta coisa ruim. Nós temos a proteção de Deus pelo nome de Jesus, sangue de Jesus. Qualquer obra, tem gente que tem medo de macumba, tem medo de bruxaria, tem medo de alguém fazer uma magia negra. Tudo isso aí, mas não tem poder sobre a nossa vida. Jesus é maior do que tudo. Todas essas coisas vêm do maligno, vêm de origem satânica. E quando nós temos esse poder, no nome de Jesus Cristo, nós somos lavados dos nossos pecados, perdoados, nós pertencemos a Cristo. Esse mal não vai nos atingir. Nós temos que ir pela fé. Eu posso estar com a arma na mão, vamos dizer que isso aqui, ó, é o nome de Jesus. Nós temos uma arma que é o nome de Jesus, no caso, só no nome de Jesus nós temos, mas eu posso não usar.
Eu não sei usar, sabe? Eu não conheço a palavra. Eu digo Jesus, Jesus, mas eu não conheço a palavra. Eu não sei usar essa arma. Não vai resolver, o diabo não vai respeitar. Né? Ele pode até, é o nome de Jesus. Mas para mim combater e ter vitória, eu preciso de autoridade, eu preciso do poder de Deus. Então, é isso que Jesus quer dizer aqui. Ele já deu o conhecimento, ele deu tudo. Nós já conhecemos, você já conhece tudo que você aprendeu até agora. Mas nós precisamos ainda do batismo com o Espírito Santo. E todos nós podemos receber, então. Nós vamos ver, então, ali, concluindo essa aula, que nós somos respeitados. Quando qualquer pessoa que fizer qualquer coisa para você, fizeram uma macumba, não vai pegar, não vai. Tem um versículo que fala que contra os filhos de Deus não tem encantamento, não vai atingir, maldição nenhuma chegará até nós, porque tudo isso Jesus já quebrou, Jesus já desfez. Você vai dizer, mas então por que ainda acontece? Por que você vai dizer, eu conheço pessoas que até são da igreja e que até dizem, falam no nome de Jesus Cristo, mas elas vem maldição sobre elas, tanta desgraça acontece sobre elas. Nós podemos dizer o quê? Muitas coisas são provações que vêm sobre nós, mas que nós somos livres, nós não vamos permanecer naquilo ali. Outra coisa também a pessoa não tem fé. Isso tudo que nós recebemos é pela fé, no poder do nome de Jesus. Tá bom? Já falei demais. Agora nós vamos ficar por aqui. Que você, através do nome e do poder de Deus, você é protegido pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, mas você tem que saber usar essa palavra. Tá bom? Deus os abençoe. Então agora em nome de Jesus Cristo, até a nossa próxima aula. Amém.